Quem recebe dinheiro, o que acontece? Quem abre o bolso, você não fica medindo o fornecedor. Você tem que medir o cliente. Ele era cliente, o cara que vai receber o dinheiro, era fornecedor da empresa. Então não tem que ficar medindo. É perda de tempo isso. Você tem que medir o cliente, não é cliente do serviço de pagamento. Ele, na verdade, é um fornecedor de serviço que ia receber o dinheiro num determinado local. Então, erros desse tipo a gente vê muito, inversão de valores. Tá? Então, a gente vê muito dessas coisas. Agora, é isso mesmo. Deu para responder? Ok. Lá. Quando a gente fala em metas a gente está falando em indicadores, né? Indicador, um valor futuro de um indicador. A gente tem um valor futuro da organização e tendo o indivíduo também. Você tem que associar esses interesses. Assim como tem metas de outras partes interessadas. Por exemplo, o governo tem metas em relação a qualquer organização. Quanto que vai arrecadar financeiramente daquela organização, através de impostos ou pagamento de royalty, coisa desse tipo. Aí tem que transformar. Você vê quando o petróleo caiu bastante, o Rio de Janeiro vê como é que está agora. Também tem que trabalhar isso aí. Tá? Metas, resultados empresariais. Ok. Um assunto assim que a gente vê muito e mal equacionado é o que é previsão. Previsão é sinônimo de meta. É o valor futuro de um resultado de um indicador. E o que é projeção? Projeção é o valor que você pega do passado e projeta para o futuro, usando regras de estatística que tem até no Excel. Projeção de um conjunto de valores vai dar no futuro tanto. Naquele gráfico que eu apresentei como completo, existe desses exemplos. E o que é predição? É o elemento quando você não tem o esforço que você vai fazer em relação a uma projeção, uma previsão futura. Quando você não tem resultado nenhum do passado, basicamente você vai fazer predição. Quando você quer uma previsão só com a projeção, a predição significa zero, significa que você não vai investir nada para melhorar ou piorar aquele resultado. A predição pode ser negativa ou positiva. Tá? Por que pode ser negativa ou positiva? Porque você pode tirar investimento daquela coisa que já existe. Daí vai dar um resultado menor. Você desvia o recurso que você tem numa determinada área para outra. Essa palavra previsão, projeção e predição é muito utilizada pelo pessoal da propaganda, do mercado de vendas, de marketing, né?
Ok. Esse daí é um exemplo aí, ó. Eu posso fazer a projeção baseado nos últimos 4 resultados, que é através de média móvel. É uma técnica de fazer projeção, média móvel. Pode fazer linear, logaritmo, qualquer uma dessas. A projeção é só para refletir o resultado futuro sem investimento nenhum. Ok? Falar rapidamente sobre esse. A origem dos indicadores, aonde que deve levar em conta? Tem que vir do mercado, dos referenciais de comparação, das experiências passadas dentro da organização e do Balance Scorecard e do planejamento estratégico. Dessas 4 vertentes aí que vão entrar para você trabalhar como você deve estabelecer os indicadores e as metas da organização. Tá? Cada assunto desse é um mês de treinamento, coisa desse tipo. Não sei se você sabe o que é QFD, que está do lado direito superior. A tradução de uma necessidade do cliente até chegar e montar o indicador devido, que é desdobramento da função qualidade a partir do mercado, né? Leva um treinamento aí de um mês, mais ou menos, até implantar e tudo. A parte do lado esquerdo, Balance Scorecard e planejamento estratégico também, coisa dessa ordem aí. Tem muitas teorias sobre esse assunto. Isso aí vale um curso seu, né? Hã? Vale um curso seu. Eu não faço essa parte não, porque já é muito específico. Mas o Valfrido aqui, o Valfrido pode apresentar uma palestra sobre esse assunto. Não, palestra não, curso, a palestra é Ok? Experiências passadas são indicadores que vocês podem criar dentro da organização. Ok. O outro lado lá, que era o referencial de comparação, são os benchmarks também. Muitas teorias, desenvolvimento. É um trabalho que tem que usar muita informática e associações com outras organizações para desenvolver qual é o melhor referencial e saber comparar também. Então, outro assunto que a gente vê muito, quando a gente estava dando treinamento no começo, sobre o que são indicadores, é a palavra processo. Processo não é sequência operacional. Processo, na ISO, em todo que é lugar, em definições, o pessoal tem usado equivocadamente como sequência operacional. Não é sequência, é um conjunto de atividades interrelacionado ou interativo que transforma insumo em produtos. Quer dizer, pega os insumos, leva em consideração todas as regras existentes e transforma em saídas que são os produtos onde essa organização fatura. Falando ainda do clube, como é que o clube sobrevive? Através de serviços de aluguel, através de mensalidade de sócios, são serviços que o clube vende, né? Vamos dizer, vende, fatura e paga os seus funcionários através desses faturamentos. Tá? Ok? Da mesma forma que eu falei da Rede Globo, Rede Bandeirantes, como é que ela sobrevive? Através de cobrança do serviço de divulgação das propagandas. Não é através do jornal, nada disso. São requisitos, são aquelas coisas, perfume do serviço. Tá? Ok.
Então, esse conceito processo esse conceito de processo é importante saber na hora da medição escolher a seleção dos indicadores. Você está medindo a saída, a entrada, o processo em si, e dentro do processo tem vários subprocessos e vários subprodutos. Então, tem que saber o que efetivamente está sendo medido. Tá? E se houver algum equívoco aí, vai medir errado e tomar decisões erradas. Bom, esse é um conceito que eu apresentei na transparência anterior, é um conceito do Departamento de Defesa dos Estados Unidos por volta dos anos 90, mais ou menos. Então, todo processo, basicamente, é dividido em dois grandes processos, que são chamados de processo de produção, sempre, qualquer organização tem isso, e processo de apoio. Esses processos ou organização, o processo pode ser chamado de organização, o departamento, o setor, não importa o nome. Mas é um conjunto que vai gerar de atividades, que vai gerar com a entrada, com os insumos e regras para funcionamento, uma saída que é o produto, que são bens e serviços. Sempre assim. E todo produto tem que ter cliente. Se não tiver cliente, não tem uma organização. Tá? E todo fornecedor tem que ter um insumo. Esse insumo é um produto dele também. É uma cadeia, né? Na verdade. E dentro da organização, os processos de produção, processo de apoio também está interligado através de serviços ou bens, né? Bens e serviços. E quando você quer montar uma organização, você tem que levar em conta os fundamentos de gestão corretos e saber dividir a organização de forma adequada para definir bem os produtos e serviços de cada subprocesso. E faz a gestão do processo, que é a aplicação do PDCA, principalmente. Tem outras técnicas, mas o PDCA é o mais famoso. Aqui eu estou abordando aqui é mais fundamentos, tá? Depois, oportunamente, eu vou fazer uma apresentação específica de indicadores ligado a clientes, ligado a fornecedores, dependendo da demanda aí, ok? Na área de educação, recursos humanos, a gente pode falar sobre isso. Então, qualquer organização tem as partes interessadas, né? E você tem que sair atendendo todos esse grupo de pessoas, ou organizações. Bom? Ok? Aí, se você abrir um pouco mais a cada organização, você vai ver que tem interligações entre um processo e outro. Esse processo, que é a saída, tem uma saída, essa saída, o outro recebe para incorporar no seu processo e gerar um outro produto. Então, o que é o produto? É alguma coisa que agrega valor. Por exemplo, o que eu falei há pouco tempo aí, o doleiro da casa de câmbio daqui de baixo. Qual é o produto dele? É o serviço de câmbio. Ele ganha dinheiro naquele spread. Então é a parte minúscula do valor total
do dinheiro. Então, o dinheiro não é o produto, é um requisito do produto, tá? Tem que fazer parte. Então, o serviço dele é que você paga. E nessa questão, dentro da organização, você vai ver transferências assim, de produtos, não é apostila. Por exemplo, um órgão de treinamento. Qual é o serviço dele? É o serviço de treinamento. A apostila é dele? Não, é da organização. As publicações, é daquela organização que fez o treinamento? Não, é só o serviço. Então, aquela coisa que agrega, bem encapado, bem arrumado, né? Sem faltar material para receber o produto, o cliente receber bem o produto, que é o serviço de treinamento. Ok. Isso aqui eu vou pular. Vai tomar muito tempo. Esse conceito de etapas de implantação. Aí tem uma apresentação só para mostrar as etapas da implantação de um programa de medição de desempenho. Tá? Como eu disse, toda vez que você faz uma medição, você tem que ter uma análise crítica daquele indicador, assim como uma análise crítica do programa como um todo. Análise crítica é pegar um conjunto de informações para você tomar a decisão correta, abordando tudo. É a mesma coisa do estudo de viabilidade. Quando eu faço um estudo de viabilidade para construir ciclovias, eu tenho que levar em conta todos os aspectos limites exigidos pela norma que define como construir uma ciclovia em qualquer ambiente. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida aqui. É só uma dúvida. Essa expressão análise crítica a gente usa mais para dar uma ênfase, porque na verdade não, análise ou tem razão de ser assim, porque análise você vai fazer uma análise. E a análise crítica é mais do que análise, é isso? Não, é que a análise, a gente fala análise crítica, na verdade era suficiente a análise. Certo. Tá? A análise crítica é só para chamar a atenção. Uma ênfase, né? Uma ênfase para afirmar que tem que levar em conta todos os aspectos que envolvem aquele projeto. Obrigado. Ou a obra, né? Perfeito, obrigado. Ok? Obrigado. É mais para buscar qual é a solução que a gente acabou esquecendo, ou coisa dessa hora. Então, qualquer sistema de medição, eu tenho que estar baseado em que tipo de tomada de decisão que eu vou tomar. Aí, o resultado é correção de rumos. Na análise crítica, é exatamente isso. Para corrigir o futuro, para não cometer falhas, assim, básicas, principalmente. Normalmente, quando a gente comete erros básicos, é que dá acidentes mais catastróficos, piores, né? Não vou falar. Então, para concluir aí o negócio, para dar tempo para vocês perguntarem algumas coisas, não existe alternativa para gerente, para ninguém, se não medir. Tem que medir para tocar uma organização. Até dentro de casa a gente precisa medir um pouco. Não precisa chegar a criar indicador, mas pelo menos o saldo positivo, o saldo negativo, você tem que
acompanhar. Dá para sofisticar, mas não tem necessidade disso. Tá? Não é difícil fazer medição. Tem que colocar na cabeça que não é difícil, é só tem que buscar técnicas. Assim como escrever, para quem é analfabeto, é difícil, mas quem aprende como escrever fica fácil. Então tem que ter técnica. E para fechar, tá? Aí no finalzinho tem o endereço e tudo. A essência da gestão está em satisfazer as pessoas. E através da medição fica muito mais fácil.